Estudo 58. A Lei de Amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O objetivo desse estudo é nos esclarecermos em que consiste o nosso aprendizado na Terra, nos alertando quanto à necessidade de vencermos em nós os instintos, em proveito dos sentimentos. No item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, o Espírito Lázaro traz a seguinte mensagem: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. No primeiro parágrafo, o Espírito Lázaro diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres
e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Por que, então, o amor constitui a essência da doutrina de Jesus? Porque a sua doutrina, destinada a orientar a elevação espiritual da criatura, resume-se por inteiro no amor, que é o mais elevado dos sentimentos e lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. Em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando mais instruído e depurado, tem sentimentos. E qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. No segundo parágrafo, Erasto diz: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e é a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. E perguntamos então, em que consiste a reencarnação? É o triunfo sobre a morte, revelando às criaturas o seu patrimônio intelectual, isto é, o seu aprendizado anterior acumulado, e a certeza de que esse aprendizado não se faz de uma só vez, e sim no decurso de várias vidas. A reencarnação que o Espiritismo desvendou é um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. E a finalidade da reencarnação qual é? Assegurar ao espírito oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material. Por meio do reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas, a criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim sua elevação espiritual. Através da reencarnação, a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos, que certamente resgatarão da matéria o homem. Vamos recordar o terceiro parágrafo do Evangelho. Disse eu que, no seu início, o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-nos à gloriosa elevação.
É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, minhas irmãs, meus irmãos, por que é necessário vencer os instintos em proveito do sentimento? Porque a predominância dos instintos nos seres significa atraso e permanência no ponto de partida. É necessário vencer os instintos, acelerando na nossa caminhada rumo à meta, que é a prática sublime do amor, o mais puro dos sentimentos. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. E qual a melhor maneira de suplantar os instintos e acelerar o nosso progresso? Estudando, compreendendo e vivenciando os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, agora renovados pelo Espiritismo, que nos recomenda: amai muito para seres amados. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestiais. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz uma lição maravilhosa intitulada A Regra Áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quem registrou foi Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Emmanuel. Então, chegamos à conclusão de que todo o nosso aprendizado na Terra visa ao domínio do amor, sentimento por excelência do qual os instintos e as sensações são fases embrionárias. Quanto mais rapidamente vencermos essas fases, mais cedo compreenderemos e vivenciaremos a lei de amor que liga todos os seres. Que Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão maior, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para que possamos seguir adiante com fé, esperança e amor. Que assim seja.